Fala galera, J aqui, mais um lançamento e dessa vez é sim da Neox. É um manhwa que já tá ficando famoso, muita gente já me pediu pra falar dele, sendo que ele saiu não faz nem uma semana. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Neox lançou até o capítulo 4, mas em inglês tem até o 5, beleza? Algumas pessoas têm comentado que sempre que eu vou comentar sobre algum manhwa, eu falo que ele é clichê. Eu não tenho culpa se todos os manhwas shounens, digamos assim, que estão saindo usam a mesma base para a história, mas eu prometo que a partir de agora tentarei evitar de chamar de clichê. Recados: eu não consegui fazer live sexta passada por alguns imprevistos, mas pretendo continuar toda quarta e sexta, 23 horas, lá no site roxo. Link na descrição se você quiser participar. Se você ainda não viu meu último vídeo sobre reencarnações no corpo de bebês ou crianças, dê uma conferida aí. E se você ainda não participa do Discord, link também na descrição. Mas chega de enrolação, bora lá! Reincarnation of the Battle God, ou na gringa, Reincarnation of the Suicidal Battle God. Normal alguns manhwas terem mais de um nome, e a Neox optou por tirar o Suicidal. Mas a tradução seria algo como Reencarnação do Deus da Batalha, Deus do Confronto. A história começa com a batalha do nosso protagonista contra o Lorde Demônio Tartarus, provavelmente uma referência ao Tártaro da mitologia grega, um dos deuses primordiais nascido a partir do caos. Mas voltando à história, durante a batalha, o protagonista explica que estava acontecendo uma guerra contra os demônios. A grande maioria dos humanos foi massacrada e os que sobreviveram tinham suas mentes destruídas e eram usados para dar luz a novos monstros. Uma situação bem crítica para os humanos. O protagonista era o último sobrevivente da resistência e continuou lutando sozinho até chegar ao Lorde dos Demônios. Nessa batalha final, ele acaba sendo derrotado, porém, como um último esforço, se auto-explode com uma espécie de skill, não é explicado direito, mas ele acaba levando junto a mão do Lorde Demônio. Quando ele acorda, ele estava em algo que parecia ser um templo, achando que aquilo era o submundo. Uma anja aparece, explica que aquilo não era o submundo, que ela era a representante que espalhava a palavra dos deuses, então mais ou menos uma mensageira dos deuses, e seu nome era Mercedes. Nesse rolê, também é explicado que o nome do protagonista era Zephyr. Mercedes continua a explicação, dizendo que ele havia de fato morrido e que normalmente ele seria enviado para o submundo. Entretanto, os três grandes deuses interferiram e por causa disso, ele seria enviado ao passado com todas as suas memórias no lugar de ser mandado ao submundo. O motivo para isso acontecer seria que os deuses queriam ver algo mais interessante, ou seja, para os deuses, o Zephyr era apenas uma fonte de entretenimento, e como eles não queriam perder essa fonte, eles decidiram reencarnar ele ao invés de matá-lo de vez. O protagonista fica extremamente pistola ao ver que sua vida não passava de uma diversão para os deuses e que ele era usado só para essa finalidade. Ataca essa anja, mas é parado por uma espécie de pé gigante que pisa em cima dele. No final, ele já mais calmo, Mercedes fala que o Lorde Demônio também estava pedindo para Zephyr ser reencarnado, porque ele considerava o que aconteceu uma derrota, e como ele nunca havia sido derrotado, queria uma revanche contra o protagonista, o tal do cara que não sabe perder. Zephyr fica empolgado com a possibilidade de ter outra chance para matar o Lorde Demônio e acaba reencarnando. Ele acorda 10 anos no passado, 10 anos parece que é o tempo sagrado para os manhwas. Maioria das obras, o protagonista volta 10 anos. Descobrimos que ele era um escravo e trabalhava em uma mina de minérios no caso. Tem um detalhe, Zephyr reencarnou com privilégios. E o que seriam esses privilégios? Várias habilidades, itens e talentos. Tem uma espécie de janela de sistema no qual mostra suas habilidades, como por exemplo, Vontade de Ferro, a qual aumenta drasticamente sua defesa, ignora qualquer dano que seja menor que sua defesa e não deixa com que ele se canse facilmente. Obviamente, o cara já voltou bufado. Por causa dessa habilidade, ele consegue trabalhar muito mais eficientemente, fazendo com que seu grupo ganhasse o primeiro lugar entre os que mais mineraram. Zephyr ganha umas esmolas lá, que os caras chamam de salário,
E nesse meio tempo é explicado que existia o Templo de Aria, que era a maior religião do continente e também a maior empresa de empréstimos do continente, onde a grande maioria das pessoas ali viraram escravas por causa de suas dívidas com o templo. Deve ter uns padres agiotas nesse templo, né? Zephyr traça um objetivo, o qual era conseguir consumir o maior número de águas de recuperação que ele conseguisse, a qual era um item que recuperava um pouco de vida, mas tinha uma habilidade secreta que aumentava o poder mágico de quem consumisse uma grande quantidade. Tinha um problema, esse item era superfaturado no bar feito para os escravos, custava muito caro e ele não conseguiria comprar muitas garrafas com seu salário. O que ele faz? Pega mais empréstimos do Templo da Agiotagem, ele começa a beber uma grande quantidade desse item e então é revelada a sua segunda habilidade, Visão de Hermes, que aumentava o efeito de todas as poções em 500%. Pouca coisa, só 500%. Passa um tempo, ele vai treinando fisicamente e bola um plano para conseguir pagar sua dívida de escravo, porque se ele não pagasse, ele não poderia sair do território de escravos sem ser morto devido à marca em seu braço. O plano dele consistia em atrair caçadores, que eram escravos com habilidades de combate, os quais caçavam monstros. Esses monstros saíam de dungeons, valiam muito dinheiro, rolê padrão que já estamos mais que acostumados. Mas enfim, atrair caçadores, dizendo que ele havia ouvido monstros dentro da mina, ser o guia desses caçadores e usar a oportunidade para se destacar, matando monstros e com isso ele mesmo se tornar um caçador, ganhando dinheiro e deixando de ser um escravo minerador. O plano dá certo, 3 caçadores vão até lá, ele vira o guia dos caras, matam uns monstros fracos que estavam ali na mina, até que são emboscados pelo Alien Oitavo Passageiro. É até engraçado, porque o nome desse bicho é Predador, que é o inimigo do Alien, mas acho que isso já é papo de gente mais velha. 2 caçadores são mortos, Zephyr salva o terceiro e se prepara para enfrentar esse monstro chamado Predador, utilizando seu terceiro privilégio, que não é revelado. Apesar desse ser o final do terceiro capítulo, eu não quero spoiler o desfecho da luta e qual que é esse terceiro privilégio dele, até porque já deu para entender do que se trata a história. Considerações: arte muito boa, bem desenhada, com detalhes e cores agradáveis, tá acima da média para os lançamentos de hoje em dia. Eu prometi que não ia chamar mais as obras de clichês, então eu vou deixar para vocês julgarem toda essa questão de reencarnação, dungeons, monstros, protagonista overpower, entre outras coisas. O que eu vou dizer é que eu gostei da ambientação do universo, toda essa questão da religião ser muito forte nesse mundo. Isso causa, por exemplo, a roupa dos caçadores lembrarem muito a roupa dos templários, e esteticamente falando, eu acho isso muito da hora. No mais, como todo lançamento, nos resta esperar e ver se será de fato um manhwa que vale a pena acompanhar. Se você gostou do que viu até aqui, fique ligado em Reincarnation of the Battle God. Eu espero que vocês tenham gostado, eu já tenho em mente uns outros lançamentos que podem ser interessantes, e provavelmente eu também começarei a trazer alguns manhwas que estão completos a pedido de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui e um forte abraço.